Rodou. A semana rubro-negra não poderia começar melhor. O atual campeão carioca, com uma ótima campanha, tem provado que fará uma temporada muito mais forte que 2024. Como já diria Bruno Henrique, que iniciou a data FIFA recebendo homenagem pelos 100 jogos com a camisa rubro-negra, o time está em outro patamar. Foi no calor do jogo ali quando eu falei essa frase e acabou viralizando aí no mundo inteiro. E hoje vendo que todo mundo usa, né, uma frase tão normal, fico muito feliz. Agora o foco total da equipe de Felipe Luiz serão os grandes desafios da temporada. O primeiro, o Campeonato Brasileiro, que a diretoria já trata como prioridade do clube. O teste de fogo será contra o Internacional no dia 29 no Maracanã. Ficarão frente a frente os dois melhores ataques da temporada. O rubro-negro, que marcou 33 gols em 16 jogos oficiais, e o colorado, que fez 24 em 12 jogos. O campeão carioca não levou gol em 10 de seus 16 jogos, e o Inter não sofreu gol em 7 dos 12. Mas nenhum desafio será tão grande para um técnico que tem o DNA rubro-negro. Olha, além de um amigo, é um treinador que é focado em tudo que ele passa pra gente, tudo que ele trabalha. É um cara dedicado, né, em pouco tempo de clube e de carreira também, mas parece que já tem anos trabalhando como treinador. E a gente se sente super feliz tendo o Felipe com a gente, um treinador que a gente conhece, e dá total confiança pra gente poder trabalhar, fazer o que a gente sabe de melhor dentro de campo. Isso nos deixa à vontade, então a gente se sente super bem à vontade com ele. Para a extensa etapa que o elenco terá pela frente, o Flamengo dará folga amanhã e no final de semana. O período de treinos e descanso também servirá para recuperar os lesionados. No segundo jogo da final contra o Fluminense, por exemplo, Michael retornou e entrou em campo, e Everton Cebolinha ficou no banco de reservas. A tendência é que Bruno Henrique e Danilo estejam à disposição para a estreia do brasileiro. Já as voltas de Pedro e Vinha serão apenas nos próximos meses. Muito bem, sobe o drone. Vene Casagrande, tem detalhes da proposta de renovação do Gerson, Vene? Temos detalhes, o Flamengo oficializou essa nova proposta aí aos representantes do atleta, um contrato até 2030, ou seja, seria o contrato mais longo do atual elenco, porque hoje nenhum jogador que faz parte do elenco rubro-negro tem um contrato até 2030, e ele também passaria a receber o maior salário do atual elenco rubro-negro. E até o momento o Flamengo não recebeu essa resposta dos representantes do atleta sobre o aceite ou não. No entendimento do Flamengo, para a renovação sair só depende do Gerson, porque já foi apresentado o melhor para o Gerson, na visão da diretoria do Flamengo, dentro daquilo que o Flamengo pode oferecer, óbvio, na realidade financeira. E se a gente for parar e analisar, seria um baita contrato para o Gerson. Hoje, ele tem 27 anos. E o atual vínculo dele vai até 2027. É um vínculo longo ainda. E mesmo assim, 2 anos e alguns meses, né, antes do contrato acabar, o Flamengo está oferecendo uma baita proposta para ele e dentro da realidade financeira. E muita gente fala assim, mas será que não vai pôr em risco a saúde financeira do Flamengo oferecendo um salário tão alto? Claro que não. A diretoria do Flamengo já vem mostrando há muito tempo que tem uma responsabilidade financeira muito grande. Se oferece, é porque pode pagar. E agora só depende do Gerson, na verdade. Depende dos empresários do Gerson. Um deles é o próprio pai, o seu Marcão, para poder aceitar e aí ele acertar a renovação de contrato, assinar essa renovação, algo que está dando o que falar nos bastidores. Por quê, tendo em vista que o pai dele já criticou publicamente o salário defasado. De fato, eu acho que o salário dele está defasado, mas é óbvio que também não dá para o Flamengo pagar aquilo que o pai e os representantes do atleta vão sempre pedir. Se a gente for parar e analisar, seria um contrato absurdamente bom para o atleta. E eu, no lugar do Gerson, eu aceitaria. Porque eu me coloco no lugar dele. Hoje ele é ídolo, ele é extremamente importante e ele tem a oportunidade de assinar um contrato válido por 5 temporadas. Ou seja, ele ficaria até 32 anos no Flamengo. Então ele teria a margem de se tornar cada vez mais ídolo. Quantos anos ele está agora? 27.
Aí, ou seja, ele ficaria até 32 anos com a camisa do Flamengo, ou melhor, se ele finalizar o contrato, né? Porque a gente nunca sabe como que é o futuro. Mas se a gente for parar e analisar questão financeira, tempo de contrato, eu acho que seria um bom contrato pro Gerson. E a gente está falando, Lucas Pedrosa, de um clube que mantém, faz a manutenção de grandes nomes, né? Quanto tempo ficou o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, né? E outros nomes que já saíram, mas que ficaram um tempo. Que a gente vê é que o Flamengo consegue e tenta, se empenha para manter essa raiz, né? Para fazer essa manutenção. E, obviamente, identificou o Gerson já como um personagem importante. Vocês aqui desse programa, outros colegas da imprensa o colocaram como um dos grandes nomes da última temporada no futebol brasileiro. Então é interessante esse movimento que o Flamengo faz, até para valorizar o personagem Gerson dentro do rubro-negro, né? Concordo, Fernanda. Acho que o Gerson está vivendo o seu auge na carreira. Não à toa ele é titular da seleção brasileira. Em momento algum da carreira dele ele foi isso. Muito pelo contrário, às vezes nem era convocado. Acho que é um jogador que está com uma maturidade imensa, não só na liderança dentro de campo, mas também na liderança fora dela. É a cara do Flamengo, na minha visão, o Gerson. E se você for parar para pensar que em 2030 ele vai ter 32, ele ainda vai ser um jogador jovem, digamos assim. Ele ainda vai ser um jogador com condições de desempenhar. Que é diferente do Arrascaeta, por exemplo, que eu acho um cracaço, mas há 2 anos já não consegue performar fisicamente. Joga muito, mas fisicamente você não pode dar um contrato de 5 anos para o Arrascaeta, porque eu acho que você vai estar cometendo uma irresponsabilidade financeira. É um jogador que eu não sei se daqui a 5 anos vai estar desempenhando o que tem que desempenhar. O Gerson não. O Gerson sempre deu mostras de que ele tem condições de fazer e continuar jogando da forma que ele joga. Claro que esse jogo aí também é um cabo de guerra, né? Uma briga entre o pai dele e também a diretoria do Flamengo. O pai dele jogou, proposta e tudo mais, e no final das contas deu certo. Faz parte do jogo, né? Porque a diretoria está cedendo com um excelente contrato de 5 anos e mais, como o Vene trouxe aqui, o salário que vai ser o maior do elenco. E, obviamente, esse valor não é baixo. Então, acho que no final das contas, se isso for concretizado, a bola agora está com o Gerson e vai ser bom para os dois lados. E eu acho que a importância do Gerson está indo além do campo e bola. Porque se a gente for parar e analisar, todas as vezes que o Wesley tem a oportunidade de mencionar o Gerson, ele fala que o crescimento, a volta por cima dele com a camisa do Flamengo é muito graças ao Gerson. O que o Gerson vem fazendo fora das 4 linhas. E isso leva, eu creio, o quê? A liderança dele no dia a dia. É um jogador extremamente importante, não só dentro de campo. Ele hoje é o atual capitão. E capitão de maneira literal, ajudando os outros jogadores, não só o Wesley. Então, eu acho que o Flamengo está certo em renovar. O Flamengo está certo, entre aspas, ceder, como o Pedrosa disse aqui, porque o salário dele está defasado. É um jogador que é extremamente importante, se parar e analisar com os demais jogadores, o próprio Arrascaeta, por exemplo. Então, eu acho que o Gerson ele merece essa valorização salarial. Mas, óbvio, não dá para ceder tudo a que o pai dele vai pedir e da forma que pede. Então, o Flamengo oferece, agora cabe ao Gerson aceitar ou não. Muito bem. E a ida, o Vene Casagrande, do Jorginho, ao Ninho do Urubu deve acontecer quando? A gente mostrou ontem aqui esse jogador chegando ao Brasil, né? Imagens do paparazzo rubro-negro, do canal dele. Ele chega ao Brasil para passar as férias com a família e com a esposa, que não é brasileira. Me mandaram no Twitter ontem que ela é espanhola. A gente ficou em dúvida aqui, aí um telespectador mandou que ela é espanhola. Vene Casagrande. Mesma nacionalidade da esposa do Felipe Luiz. É verdade. Até nisso se parece, né? E aí o nosso grande público pode perceber que o Felipe Luiz ele tem um português meio arrastado, né? Porque provavelmente ele deve conversar em casa o dia inteiro com a mulher em espanhol, né? Se eu sou o Felipe Luiz, o que eu faço? Marco um jantar com a esposa, com as esposas. Aí a esposa do Felipe Luiz faz o approach. Olha, morar no Rio de Janeiro é maravilhoso. Isso aqui é muito bom. Olha o meu dia a dia. E pronto. Você convence a esposa, Vene Casagrande. É assim que se faz. Tá certíssimo. Mas ele vai ou não vai ao Ninho do Urubu? Como tá isso? Ele vai ao Ninho do Urubu, eu só não sei quando e se já foi. Vou ser bem sincero, eu não tenho resposta se ele já foi. Ele pode ter ido ontem e eu não sei, não fiquei sabendo. Até porque ele tem que ir até sábado. Porque Vene, a previsão... se você não ficou sabendo, ele não foi. Quem sou eu para dizer isso, Fernando de Amaia? Mas se alguém quiser me mandar foto do Jorginho lá no Ninho, eu aceito, não tem nenhum problema. Eu sei. O que eu sei é que a programação dele é para ele retornar à Europa no sábado. Ou seja, já? Ele veio rápido. Pedro. Grandes férias, né? Foi uma passagem rápida. Que férias, né? Pedrosa, um dia eu vou poder. Segundo ele, veio de férias. Sabe? Um dia eu vou poder. Tô aqui, eu vou pegar o avião, vou dar um pulinho lá em Paris. Vou tomar um café,
vou ver a Torre e vou voltar no sábado. Porque segunda Olha, tem Vene. SBT Olha, Esporte TV. Isso, Na boa. Fala Eu comigo. acredito em tudo. Menos umas férias no Rio de Janeiro nesse momento. É É verdade, assim, O povo 3 saber, dias tá não no são da data férias. FIFA, né, gente? E assim, a gente consegue observar que os jogadores, todos eles, nesse momento de data FIFA, que ela não é uma coisa... ele joga fora do Brasil, mas aí eu tô falando pelos brasileiros aqui. Não era uma coisa muito comum, né, Lucas Pedrosa? Há 3 anos, você ter uma data FIFA. Então, ficava o roletando lá o tempo, ninguém sabia quando que podia parar, não parava. Agora, essa data FIFA que tem geralmente uns 7 dias, ou um pouco menos, eu vejo muito, que eu sou fofoqueira, né? Eu vejo jogadores, eles vão passear, pegam a família, viajam, às vezes não param o futebol, mas quando para os treinos, eles fazem isso. Então, ele teve uns 3 diazinhos. O que é pra ele parcelar uma passagem pro Brasil? Não é nada. Sai na urina. Entendeu? Mas eu acho que... Não é nada pra Porque ele. esse caso fica muito evidente, né? Porque os jogadores brasileiros que jogam na Europa, eles geralmente vêm, quando eles não são convocados, de qualquer forma vêm aqui pro Brasil pra poder rever a família, passam uma semana ali, fazem um churrasquinho, jogam futebol. Carnaval, tem gente que curte carnaval. Aí tem lesão e tudo. Você é danado, Venê. Mas, Eu não falei da lesão, hein? no caso do Jorginho, cara, fica difícil ele me convencer de que ele veio aqui passar Claro, férias, né? Ele não veio aqui passar férias. E porque se ele não veio conversar ou alguma coisa relacionada ao Flamengo, ele veio tentar convencer a esposa. Não. A gente já percebeu. Ela veio fazer uma cirurgia plástica, isso, a gente isso. tem os cirurgiões melhores aqui no Brasil, o povo vem pro Brasil mesmo para fazer cirurgia plástica. A gente fala muita medicina, nosso atendimento médico aqui no Brasil é muito bacana. Então, ele imaginou, vou levar ela lá, vou fazer o que ela vai fazer? Uma barriga, um peitão, uma coisa vai ficar bonitinha. Vai gostar, obviamente, e vou meio que tentar convencê-la. Isso faz parte, o Venê. Eles são Fernandinha? uma família e ela tem que querer também estar no Brasil, né? Fernandinha, assim, brincadeiras à parte, sejamos francos. Vamos lá, é uma família. Ele sabe e ela também sabe que o Flamengo quer contratá-lo. E ela já sabe que o Jorginho disse sim ao Flamengo. Sim. Ou seja, é óbvio que eles conversam sobre isso. Assim, isso Claro. é natural, gente. Estamos falando de uma mudança extremamente importante na vida das pessoas. O Jorginho nunca jogou no futebol brasileiro. A esposa é espanhola. Como é que é morar no Rio de Janeiro? Isso é normal. Isso faz, inclusive, tá certo fazer isso, para não levar sustos. Porque eu já vi jogador chegando na Itália e falar, nossa, aqui é muito frio. Eu falei, pô, mas você não leu que na Itália é frio? Ou você não procurou saber? Isso faz parte. Você tem que buscar saber como que vai ser o próximo local que você vai morar. Inclusive, eu gosto sempre de mencionar isso, que o Gabigol falou isso no Pô de Pau uma vez. Ele falou, além de me preocupar com o time que eu vou jogar, eu também me preocupo com a cidade que eu vou morar. Que eu busco saber como que é a cidade, se eu vou me adaptar. Isso é importante. Claro, com é uma certeza. mudança muito drástica na vida dele. Ele vai assinar um contrato de 3 anos. E jogadores dessa cultura, que é o caso do Jorginho, não gostam de assinar contrato e passar um ano e falar assim, não me adaptei e vou embora. Como muitos brasileiros fazem lá na Europa. Então, eu acho que eles estão certos, nem um pouco errado. E o Flamengo também está certo, os empresários, o jogador também estão certos. Então, é uma mudança drástica, com tempo de contrato longo, e eles estão certos em fazer isso. Inclusive, isso melhora na adaptação. Começou a circular nos bastidores do futebol brasileiro uma informação que deixou torcedores e jornalistas em polvorosa. Lionel Messi, considerado por muitos o maior jogador de futebol de todos os tempos, teria revelado que, caso decidisse jogar no Brasil, seu destino seria o Flamengo. A declaração rapidamente se espalhou pelas redes sociais e pegou todos de surpresa, levantando uma série de questões sobre o futuro do astro argentino e as possibilidades dessa transferência, que parecia impensável até então. Aos 37 anos, Messi continua a encantar o mundo com sua habilidade ímpar. Recentemente, após conquistar sua 8ª bola de ouro, ele tem demonstrado um enorme impacto no futebol dos Estados Unidos, jogando pelo Inter Miami. No entanto, a simples possibilidade de ver o craque atuando no Brasil gerou um burburinho sem precedentes, principalmente em relação ao Flamengo, um dos maiores clubes do país. A simples menção do nome de Messi no contexto do futebol brasileiro despertou a curiosidade de todos, e a torcida flamenguista, conhecida por sua paixão e devoção, logo se entusiasmou com a ideia. Mas o que torna esse rumor tão intrigante? O Flamengo, embora seja um gigante do futebol nacional, raramente atrai nomes tão consagrados quanto Messi.
Mesmo com sua enorme base de torcedores e a visibilidade internacional, um nome como o de Messi parece distante da realidade financeira e esportiva do futebol brasileiro. Contudo, o próprio jogador argentino, que sempre demonstrou respeito pela cultura futebolística do Brasil, nunca descartou a ideia de jogar no país em algum momento da sua carreira. As declarações de Messi sobre o Flamengo são reforçadas pela identificação do clube com a paixão pelo futebol. O Flamengo, além de ser um gigante no cenário nacional, tem uma torcida que vive intensamente cada momento do time, algo que poderia ser um atrativo para um jogador que já teve o prazer de jogar em algumas das maiores arenas do mundo. Além disso, a cidade do Rio de Janeiro, com seu dinamismo e sua importância no cenário mundial, pode ser vista como uma grande oportunidade para Messi expandir ainda mais sua marca e legado. As habilidades de Lionel Messi são, sem dúvida, a principal razão pela qual ele é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. Sua capacidade de driblar com a bola colada aos pés, mesmo em alta velocidade, é algo que poucos conseguem replicar. Sua visão de jogo é excepcional, permitindo-lhe fazer passes precisos e imprevisíveis, sempre com um toque de genialidade. No Flamengo, um jogador com tais qualidades poderia transformar a dinâmica do time, potencializando o jogo coletivo e trazendo uma nova dimensão à estratégia ofensiva do clube. Além disso, o controle de bola de Messi é quase surreal. Sua capacidade de se livrar de defensores, mesmo nos momentos mais pressionados, faz dele uma verdadeira arma no ataque. O Flamengo, conhecido por seu futebol ofensivo e vibrante, poderia se beneficiar enormemente dessa habilidade, com Messi criando jogadas e quebrando defesas adversárias com sua visão única e seus passes milimétricos. A simples possibilidade de vê-lo jogando no Brasil, onde o estilo de jogo é vibrante e imprevisível, é algo que deixa qualquer fã de futebol ansioso. E não é só na criação de jogadas que Messi se destaca. Sua precisão nas finalizações é impressionante, capaz de colocar a bola no canto mais distante do gol com a mínima margem de erro. No Flamengo, onde a busca por títulos é incessante, ter um jogador com a capacidade de decidir jogos como Messi poderia ser a chave para conquistar novos campeonatos. A ideia de vê-lo disparando suas chaves de ouro nos momentos decisivos é um sonho para qualquer torcedor rubro-negro. Por fim, a liderança de Messi em campo é algo que nenhum time pode subestimar. Mesmo sendo um jogador de uma classe superior, ele sempre demonstrou humildade e dedicação pelo coletivo. Essa característica seria um tremendo benefício para o Flamengo, trazendo não apenas habilidade técnica, mas também a mentalidade vencedora que Messi carrega consigo. Se esse rumor se concretizar, o Flamengo poderia viver uma nova era de conquistas e glórias, com Messi guiando a equipe para um futuro promissor no cenário nacional e internacional. A expectativa está no ar, e o futebol brasileiro só espera ansiosamente por essa possibilidade. Embora Messi tenha se mostrado satisfeito no Inter Miami, a especulação sobre um possível retorno ao futebol sul-americano, e mais especificamente ao Brasil, gera uma expectativa única para o futebol brasileiro. Ver um ícone mundial vestindo a camisa do Flamengo seria um evento que transcenderia o esporte e entraria para a história. Até que essa transferência se concretize, o que fica é a esperança de que o sonho de ver Messi brilhar nos gramados brasileiros se torne realidade. E para a torcida rubro-negra, essa possibilidade nunca foi tão excitante.